Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha, logo pela manhã, né? Pra gente começar o dia falando de Clube de Regatas Vasco da Gama, o maior clube do mundo, meu amigo. Meu irmão, muita coisa pra falar. Esse Vasco, né? Tava pensando aqui hoje, galera, hoje vai ser direto e reto, tá? Não vamos abrir com chamada pra like, não vamos falar para se inscrever, vamos direto para a resenha, né? Eu tive hoje o dia inteiro pensando numa coisa, né? O Vascaíno não aguenta mais, né? Essa passividade desse elenco, né? E aí eu me peguei, né, conversando com alguns amigos meus, né? Falando o seguinte, pro ano que vem é limpeza geral, meu irmão. Galera no WhatsApp, né? Um amigo meu que me ligou hoje, a gente estava falando. Meu irmão, é limpeza geral, Caveira. Limpeza geral. Pro ano que vem não fica ninguém. E aí, eu me peguei lembrando do final do ano passado. No final do ano passado, a gente estava na mesma vibe, né? Com a mesma coisa, né? Pro ano que vem, ó, limpeza geral. Pois bem, a gente limpou um monte de jogador, né? Vou dar alguns exemplos aqui de jogadores que a gente não queria ver nem pintado e que foram, né, dispensados ou emprestados, tá? Iago Pikachu tá no Fortaleza, tá indo muito bem no Fortaleza, tá brigando ali por Libertadores, né? O nosso goleiro, ex-goleiro, que ainda é do Vasco, Fernando Miguel, né? Foi pro Atlético Goianiense, se transformou num dos melhores do Campeonato Brasileiro. Olha lá, hein, galera, nós estamos hoje, né? Hoje nós temos, né, dois goleiros que falham o tempo inteiro. E tá aí o Fernando Miguel indo muito bem, muito provavelmente vai ter proposta de reempréstimo do Atlético Goianiense. E aí eu fiquei pensando, falando, caraca, cara, mas o que é, né, cara? A gente já trocou tanto essa ideia, né? A gente já conversou tanto sobre isso, e eu sempre falo aqui que o problema é do clube. O clube não paga, o clube tem problema de estrutura, tem a parte política que é nojenta, né? Tem sempre alguém querendo, a gente viu agora aqui o Carlos Leão falando um monte de merda. O cara saiu do Vasco, fez um monte de cagada e continua querendo dizer que os caras de hoje estão fazendo besteira. O cara teve lá, cara. Fica quieto, né? Mas a vaidade é foda, galera. A vaidade no Vasco também atrapalha. E tudo isso, cara, atrapalha o momento do clube, né? Então acaba respingando em todas as áreas, o Vasco não consegue pagar salário em dia. E aí chegou nesse negócio de salário em dia, eu tava conversando com esse amigo meu, eu falei, caraca, cara, eu tenho que levar isso pro canal hoje, essa discussão, porque eu quero saber qual é a opinião da galera, o que a galera pensa sobre isso, né? Porque tem sempre alguém apontando para alguém, né? Esse é o problema do Vasco, né? E muita gente diz que o culpado era o Alexandre Campelo, que diz que o culpado era o Eurico. E aí a gente chega aqui a esse acordo que o Vasco está fazendo com a PGFN, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para receber um desconto, né, no abatimento das dívidas, e o Vasco vai ter que pagar aí, num período curtíssimo, as dívidas fiscais e trabalhistas aí, né? E aí, galera, cara, o bicho coisa pesada, né? Se você for olhar, analisar a tabela de credores do Vasco, você vai entender porque que o Vasco está nesse problema. E você vai entender que uns têm mais culpa que os outros, mas todos eles têm culpa. Todos. Pra você ter uma ideia, né? Vou falar só da lista de credores aqui dos famosos, né? Romário, Edmundo, Felipe, Pedrinho. Pensa num jogador. Ele tá nessa lista provavelmente, tá? O maior credor hoje nessa lista é o Wendel. A gente já trouxe aqui o absurdo que o Wendel, como é que chegou-se a esses 14 milhões, quase 15 milhões que o Vasco deve para o Wendel, né? O Vasco chegou a abrir mão, né, de mandar advogado para poder contestar o que o Wendel tinha pedido, né? Umas coisas todas muito estranhas, tem muita coisa estranha, como um valor de 1,4 milhões que o Vasco deve, né, para um técnico da base, Rodinei Gonçalves, quem lembra? Isso aí, da época do Eurico, era um dos mais fortes ali, né? Rodinei Gonçalves tem 1,4 milhões para receber do Vasco.
1,4 milhões para receber do Vasco. Óbvio, né? Passa tempo, essa coisa vai crescendo, vira uma bola de neve, né? Lá embaixo, provavelmente, era menos, né? Ninguém quis pagar, ninguém quis dar conta da continha, né? Ninguém quis pagar, vai aumentando, né? E aí, Romário, 8,3 milhões. Galera, é coisa pra caramba. Só pra você ter uma ideia, galera, na esfera trabalhista, o Vasco deve mais ou menos 152 milhões. 152 milhões. E na civil, 71 milhões. Por aí, um pouquinho mais de 71 milhões. Só para você ter uma ideia, o vascaíno, né? Muitos vascaínos se empolgam com a possibilidade do Diego Souza voltar para o Vasco, né? Ano que vem. Muita gente pede o Diego Souza, porque o Diego Souza é vascaíno, que não sei o que. Galera, só para você ter uma ideia, como é que pode um jogador acertar com o Vasco, que o Vasco deve 1,1 milhões, 1 milhão e 100 mil na carteira para o Diego Souza e, pasmem, 5,3 milhões no direito de imagem. Pô, são 6,4 milhões só para o Diego Souza, cara. Como é que você acerta um contrato com um cara desse? Como é que pode, meu irmão? Como é que pode o cara vir e levar o clube a sério, se nem o clube leva o próprio clube a sério? Se nem os políticos levam o Vasco a sério, cara. Olha o tamanho do buraco do Vasco, galera. É bizarro. E nessa coisa que o Vasco tá fechando aí, né, com a PGFN, galera, vai ter uma lista de prioridades, né? E lá no topo estão os idosos. Pô, o idoso, cara, o cara já tá na fase de vida que daqui a pouco não recebe. E pasmem vocês, tem gente que começou a trabalhar no clube em 1955. Então por isso que eu digo, cara, quando tem alguém na política do Vasco, situação ou oposição, apontando o dedo pro cara e dizendo você é o culpado, meu irmão, não tem essa. Todos são culpados. Todo mundo, desde lá de trás, galera, que passou 1955, galera. 1955. Esse é o tamanho da rabuda que um presidente, quando entra lá e senta na cadeira, pega, cara. E aí tem gente que tira do próprio bolso para ajudar e é, né, combatido ainda na internet. As pessoas dizem que quer ganhar dinheiro, que não sei o quê. Tá na hora do Vasco, galera. E acontece esse tipo de coisa no Vasco mesmo, né? Por isso que a gente pensa nisso. Tá na hora do Vasco, cara, entender o que tá acontecendo com ele, cara. O Vasco não tem mais condição de passar o que vem fazendo nos últimos anos, não pagando ninguém, contratando sem pagar. Chega disso, cara. Chega disso. Chega disso. Eu tenho comigo, né, que o futebol é o carro-chefe do Vasco. É sim, né? E aí, quando travaram alguns esportes para poder baixar custo, investir no futebol, as pessoas vêm pegando junto, né? Mas eu sou contra, cara, fazer investimentos que não pode pagar. E aí, como é que faz para gerar dinheiro novo, né? A gente vê um esforço muito grande aí, principalmente produtos licenciados, né? Nos últimos 3, 6 anos, cara, mudou muito, né? Mudou muito. Hoje você vai numa mega loja de São Januário, você vê lá a quantidade de produto, quantidade de oferta que tem para o consumidor, né? Óbvio que dá para trabalhar muito mais do que isso, né? Principalmente trabalhar a base de dados, fomentar o consumo, né? Um trabalho mais profundo, né? No consumo da base de dados do Vasco, criar uma base de dados, né? A gente tinha até um político que era um ex-candidato, né? Porque a gente não tem eleição rolando, né? Só daqui a 2 anos, mas tinha um ex-candidato aí, né? Querendo montar, né, uma categoria de sócio-torcedor de graça, né? Não é de graça, era para o cara se cadastrar e ter lá o cara na base de dados. Excelente ideia, né? Excelente ideia. Ninguém faz, né? Por que não faz? Só porque a ideia era do amiguinho, do colega que é seu inimigo? Meu irmão, todo mundo é Vasco, tá na hora do Vasco. O Vascaíno bater na mão da Cruz de Malta e falar, meu irmão, eu sou Vasco, você é Vasco, eu tenho que te ajudar. Eu sempre falo aqui, meu irmão, sou da época raiz que a gente passava, meu irmão, num carro, tinha carro com adesivo do Vasco, com pneu furado, a gente parava para ajudar, meu irmão. Não tinha celular para pedir ajuda, era desse jeito, meu irmão. E hoje em dia parou isso, né, cara? Arquibancada brigando. Pô, sou da época, meu irmão, a Força Jovem era um escudo da torcida do Vasco. Meu irmão, a torcida do Flamengo saindo na porrada entre eles, não conseguia invadir a nossa torcida por esqueleto não, porque, meu irmão, o nego não deixava. E hoje em dia a briga acontece dentro da nossa torcida. Então isso aqui é só para trazer para uma reflexão do vascaíno
que acha que o Vasco tem que contratar, tem que ser um novo Atlético Mineiro e o caramba. Não tem ninguém colocando dinheiro no Vasco para acontecer isso, né? Não tem um estádio novo, né? Para daqui a um ano ser inaugurado para gerar grana. Então o Vasco está muito longe disso, né? E a união dos vascaínos é que pode ajudar nesse processo, né, de limpeza do clube, porque saiu aí agora esse acordo que se não pagar, galera, volta tudo na mesma M. Tem que pagar. Todo mês tem aquela grana, 20% do faturamento vai para isso, cara. E aí, como é que vai ser? Você tá achando que o Vasco pode sair dessa? Qual que você acha que é a solução, né? É xingar o presidente atual e querer um outro presidente, aí quando esse presidente entra, xingar esse presidente e querer outro? Será? Será que é juntar tudo, vender o Vasco? Meu irmão, a gente precisa primeiramente de união e reflexão, mas reflexão, né, com aquela humildade, né? Saber que você também pode estar errado, eu estou errado, né? Sem querer apontar para o outro, né? E falta aí, ó, 6 rodadas aí para o Vasco tentar aí voltar para a Série A, aquele que seria um milagre. A gente não esquece do futebol, lembrando que quinta-feira tem jogão, e eu já estou começando a esquentar aqui, ó, o coração está começando a esquentar, e aos poucos eu vou acreditando que dá para subir. Quero saber de você, o Vasco sobe? E aí? Meu irmão. Vamos junto nessa, galera. Me despeço por aqui. Você sabe que aqui na Vasco aqui é muito Vasco, sempre ao lado do Vasco, hein? Saudações vascaínas.